Paz do Senhor Jesus para os irmãos, irmão Nilson da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Atibaia, Jardim Imperial, Ministério de Assanã. E dentro de alguns minutinhos nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Amém? Então queria convidar os irmãos para estar participando. Já mandei mensagem para alguns irmãos. Desde já vou pedindo desculpas, perdão, porque eu tenho algumas dificuldades aqui com essa tecnologia, os irmãos sabem disso. Acho que até na última escola dominical a câmera caiu. Grace, a paz do Senhor Jesus. Sandro, Grace, Daphne, família abençoada. Deus vai me perdoando. Deixa eu tentar explicar para a Irmandade. Eu moro aqui na Chácaras Brasil, que é uma região de chácaras, e o sinal da internet aqui, nós temos apenas uma provedora de internet, e o sinal está muito fraco nesta manhã. Pode ser que tenha alguma falha na transmissão. Se tiver, os irmãos me avisam de algum jeito, por causa do sinal da internet. A região que eu moro é um bairro de chácaras, né? E portanto o sinal aqui é fraquinho. Lembrando que a escola bíblica, e portanto se você tem uma Bíblia, você pode participar da nossa escola. O texto básico é o texto da Bíblia. E você tendo uma Bíblia, seja ela livre impresso, seja ela através da internet, seja ela no seu tablet ou no seu celular, você vai conseguir acompanhar a aula. Nós vamos versículo a versículo e você vai ter aproveitamento da aula. A escola é bíblica e acontece aos domingos, portanto, escola bíblica dominical. Amém? É uma bênção para mim, é uma bênção para você, é uma bênção para a sua família. Vou esperar mais alguns irmãos entrar. Irmão Júnior, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida. O Abner, pastor Moisés, Manteia, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Deus. Amém. Amados, talvez ao decorrer da lição eu não vou conseguir retornar aos acenos, aos joinhas, ou até mesmo responder algum tipo de comentário, porque senão eu perco o fio da meada daquilo que eu vou estar falando. Os irmãos já vêm perdoando, a gente tem uma sequência aqui de raciocínio dentro da palavra de Deus, para poder explanar ela como ela é a verdade, a palavra inspirada de Deus. E se eu tentar responder alguns comentários, ou até mesmo responder o seu cumprimento, eu posso me perder. Então, desde já quero agradecer a participação dos irmãos, que está sendo fiel, graças a Deus, obrigado. Também de nossos colegas que trabalham com a gente, tanto em Bragança Paulista, também como em Atibaia. Tem bastante gente acompanhando, pessoal, e tem muita gente que não é da igreja e que acompanha a Escola Bíblica Dominical, né? Um grande abraço também para o meu amigo Rony, lá da Carol Pet Shop, que muitas vezes tem acompanhado. Um abraço ao Wagner Chicarone, que não perde uma escola dominical. E mais os pessoal, né? Não vai dar para falar nome por nome, mas um grande abraço para todos que estão participando. Amém? Então você que vai participar da escola dominical, eu convido você a fechar seus olhos, inclinar a sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração ao Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, quero entregar a minha vida e também a vida de todos que estiverem ao alcance dessa voz em tuas mãos. Perdoa os meus pecados e transgressões, ó Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos lava, nos purifica e, querido Espírito Santo, venha nos dar a compreensão daquilo que vamos aprender da tua palavra. A tua palavra é santa, foi o Senhor que escreveu, foi o Senhor que inspirou. E agora contamos com a tua ajuda, querido Espírito Santo, para entendermos esta palavra inspirada por ti e escrita por ti. Sem a tua ajuda não conseguiremos compreender. Somente com tua ação em nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre o nosso intelecto, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. Somente com a tua ação, Senhor meu Deus, em nossas vidas que vamos compreender os mistérios da palavra do Senhor. A Santa Escritura. E é isso que eu quero te rogar agora, querido Espírito do Senhor Deus vivo, venha presidir esta aula,
Venha presidir o nosso entendimento e leva o nosso entendimento cativo diante de Ti, Senhor, Rei da Glória, a fim de produzirmos fruto para agora o Teu nome santo, a fim de que nossas vidas sejam transformadas nessa parte da manhã, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a fim de que Teu nome, tão somente o Teu nome que já é santo, receba a glória, em nome de Jesus Cristo, o Senhor que Criador do universo. Querido Espírito Santo de Deus, leva-nos, meu Senhor amado, ao pé da cruz, e ali ao pé da cruz todo o nosso entendimento depositado aos pés da cruz possa render submissão e obediência às palavras do Senhor Jesus. Aleluia, faça o nosso coração arder, conforme fomos meditando na Tua palavra que é santa, conforme fomos aprendendo, compreendendo os mistérios do reino de Deus. Abraça nosso coração com a Tua presença, querido Espírito Santo do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em tudo, seja tão somente o Teu nome glorificado, tão somente o Teu nome receba a glória devida, em nome de Jesus. Obrigado, amigo do caminho de Emaús. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o texto da lição está no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, é o texto da lição, nós vamos estar compreendendo. Nós saímos de uma série de estudo que falava a respeito das parábolas de Jesus Cristo e começamos uma série nova, uma série que agora vai falar dos milagres de Jesus Cristo, né? Lembrando que Jesus não fez milagre à toa, Jesus não fez milagre na vida das pessoas para que elas tivessem uma vida confortável, de modo algum. O propósito de Jesus Cristo a fazer milagres sempre teve um propósito maior, objetivando algo mais nobre ao fazer o milagre na vida das pessoas. Nos nossos dias também não é diferente, todo milagre que Jesus faz também tem um propósito na minha e na sua vida. Tendo isso em mente, então vamos ler o texto bíblico que é escrito no Evangelho de João. O apóstolo João escreveu para a gente no capítulo 2, dos versículos 1 em diante, até chegarmos no versículo 12. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o 12. Vamos meditar na palavra de Deus? Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, ou metretas, segundo a sua versão. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Amém? Então tá bom. Deus vai nos dar uma boa palavra nessa parte da manhã. O tema da lição, se eu pudesse dar um tema hoje, seria: o Jesus que transforma é o Jesus que devolve a alegria. O Jesus que transforma é o Jesus que dá alegria. E ao decorrer da lição você vai entender por que o tema da lição é essa. Amém? Aqui no Evangelho de João nós encontramos uma coisa interessante, né? Aliás, em todos os evangelhos,
Existem três palavras gregas que, traduzido para o português, significam milagres. Então, toda vez que aparecer milagres na Bíblia, é uma dessas três palavras gregas, principalmente no Novo Testamento, né? A primeira palavra é dunamis, ou dínamos, significando manifestação de poder ou de uma obra poderosa. A segunda palavra é teros, que quer dizer maravilha, algo que deixa a pessoa maravilhada. E a terceira palavra é semeion, que significa um sinal prodigioso. Interessante que João, o Evangelho de João, 90% do Evangelho de João, quando aparecem essas palavras significando milagres, foi utilizado o grego semeion. Semeion, sinal. E nós entendemos então que o propósito do Evangelho de João, ele teve um propósito de despertar a fé. Por que razão? Porque o sinal milagroso, semeion, ele tinha a finalidade principal de despertar a fé. A finalidade principal do sinal milagroso, semeion, no caso, palavra grega, é despertar a fé e não o milagre em si. Vamos ver como é que é isso? Qual que foi o propósito quando o apóstolo João usou a palavra semeion para falar a respeito de sinais de milagres? O propósito do Evangelho de João foi querer mostrar por esses sinais de milagres que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias e que nós devemos crer em Jesus Cristo para obter vida eterna. Vamos conferir isso na Bíblia. João capítulo 4, versículo 48. João capítulo 4, versículo 48 diz assim: Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais, semeion, e milagres, teros, não crereis. Se não virdes sinais, semeion, nem milagres, teros, não crereis. Vamos para João, capítulo 6, versículo 2. João, capítulo 6, versículo 2. E grande multidão seguia, porque via os sinais, semeion, que operava sobre os enfermos. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João capítulo 6 ainda, versículo 14. João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, semeion, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando os homens viram o milagre que Jesus operou, eles falaram assim, esse é o profeta que tinha que vir ao mundo. Jesus Cristo, o profeta prometido, lá quando Moisés falou assim, Deus vai levantar um profeta maior do que eu, vocês vão dar ouvido para ele. Agora João capítulo 20, versículo 30 e 31. Evangelho de João capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, semeion, que não estão escritos nesse livro. Estes quais? Esses sinais semeion. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluia. Então, o propósito de ser registrados no Evangelho de João e nos outros evangelhos também, os milagres que Jesus Cristo fez, foi o teu propósito de despertar a fé de quem estiver ao alcance desse milagre, seja as pessoas que acompanharam aquele milagre no exato momento que aconteceu, há tantos mil anos atrás, seja para a sua vida que hoje vai estudar mais um milagre que Jesus fez. O propósito de Deus é despertar a sua fé nesta manhã. Aleluia. Mas nós temos um risco. Nós temos um risco que eu e você precisamos evitar de que aconteça em nossa vida isso. Qual o risco? Está lá em João capítulo 11, versículo 47. João capítulo 11, versículo 47. É um risco. É o risco de você presenciar um milagre, ou ficar sabendo de um milagre, ou estudar sobre um milagre e mesmo assim não crer. Diz assim, versículo 47 de João. Os principais sacerdotes e os fariseus tomaram conselho e diziam,
Que faremos? Porquanto este homem, Jesus, faz muitos sinais, faz muitos semeion, faz muitos milagres. Os judeus sabiam que Jesus fazia sinais de milagres. Os judeus sabiam que esses sinais estavam acontecendo. E lá no capítulo 12, versículo 37, João, capítulo 12, versículo 37, olha o que está escrito. João 12, 37 diz assim: E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Vou repetir. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, os judeus, nossos amigos judeus, não criam nele. Então qual que é o risco que eu e você podemos correr? De vermos milagres em nossa vida, sinais prodigiosos de Deus em nossa vida, de cura, de provisão, de libertação, de salvamento, de livramento, e mesmo assim não crer em Jesus Cristo. Ou estudarmos sobre os milagres de Jesus e não cremos em Jesus. Qual que é o propósito dos milagres? O propósito dos milagres e o registro dos milagres na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, a única revelação de Deus para a humanidade. O propósito desse registro é você ter a sua fé despertada em Jesus. Não tem outro propósito. Amém? Tendo isso em vista, vamos continuar aqui nosso estudo em João capítulo 2. Você me acompanha por gentileza? Volte um pouquinho sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 2. E vamos proceder aí ao estudo dessa passagem maravilhosa que o Senhor nos deixou, né? O que aconteceu então aqui? Esse milagre ele foi feito em Caná da Galileia. Caná da Galileia era na verdade um povoado perto de Nazaré, cidade que Jesus Cristo se criou logo depois que ele nasceu. Jesus nasceu em Belém, mas ele se criou em Nazaré, né? Uma brincadeira à parte, e não foi Nazaré Paulista aqui perto de Atibaia, foi Nazaré lá em Israel. Amém? Essa cidade, esse povoado de Caná da Galileia também ficava perto de Cafarnaum. Na verdade ficava à distância de um dia de caminhada de Cafarnaum, que era aquela cidade maior, que foi tema também do nosso estudo anterior. Cafarnaum os irmãos devem ter lembrado, né? Foi justamente nesse povoado de Caná da Galileia que Jesus principiou os seus milagres e os seus sinais. Que idade Jesus Cristo tinha quando começou isso, então? Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade quando começou a fazer milagres. Monilson, por que você diz isso? Nós temos alguns indícios que comprovam isso. Vamos ver? Na época de Jesus Cristo, os judeus tinham em mente que para você começar o serviço na casa do Senhor, você tinha que ter pelo menos uma idade de cerca de 30 anos de idade. Aonde estava baseado isso? Estava baseado no livro de Números, no capítulo 4. Números, capítulo 4, Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 4. Livro de Números, no capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus. Lá no versículo 3. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação, de 30 anos para cima. Olha o versículo 23. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, contarás todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço. Esse mesmo versículo se repete agora no versículo 30. Da idade de 30 anos para cima. Também no versículo 35. Da idade de 30 anos para cima. Também no versículo 39. Da idade de 30 anos para cima. Também no versículo 43, da idade de 30 anos para cima. E também no versículo 47, da idade de 30 anos para cima. Repetidas vezes, Números fala que o começo da idade, a idade para um homem começar a fazer o ofício dele na casa do Senhor seria de 30 anos para cima. Diante disso, os judeus na época de Jesus Cristo colocaram também uma idade para a pessoa ser, por exemplo, responsável de uma sinagoga. O responsável de uma sinagoga tinha que ter no mínimo 30 anos de idade.
O responsável, por exemplo, para a pessoa para ser eleita para o Sinédrio na época de Jesus, tinha que ser, no mínimo, de 30 anos para cima. Então, na cabeça do judeu, na mentalidade do judeu da época de Jesus, a idade de maturidade de um homem, para ele falar assim, agora eu sou um homem, é 30 anos de idade. Seria, no nosso caso aqui, como se tivesse uma idade mínima para poder ser eleito senador. Tinha que ter uma idade mínima para ser eleito deputado. Tem que ter uma idade mínima para fazer as coisas. Amém? Também era no tempo de Jesus. Então, Jesus Cristo começou, a Bíblia fala claramente que ele começou os seus milagres. Foi nessa época, em Caná da Galileia, ele fez o primeiro milagre, ele principiou, ele começou a fazer milagre. Existe hoje no esoterismo, também no espiritismo, uma vertente que diz que Jesus Cristo fazia milagres desde quando era criança. Isso daí é lenda, isso daí não tem nenhuma base bíblica para isso, né? Jesus começou os seus milagres aos 30 anos de idade. Amém? A idade madura do judeu era 30 anos de idade. E se Jesus fizesse milagres antes dos 30 anos, é muito provável que os judeus não iriam acreditar que esses milagres viriam da parte de Deus. Essa que é a grande verdade. Amém? Então vamos lá. Esta passagem de João capítulo 2, ela tem várias lições muito preciosas para mim e para a sua vida. Mas tem duas lições que chamam a nossa atenção mais do que as outras. E eu queria somente reservar o nosso tempo, porque é precioso, somente para estudar essas duas lições principais. Você me acompanha, por gentileza? A primeira lição principal é: Jesus, ele transforma a tristeza em alegria. Jesus transforma a tristeza em alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mano, isso baseado em que você diz? Baseado numa coisa que é tremenda, né? Essa festa de casamento, com certeza, ela começou de uma maneira alegre. De uma maneira alegre e de uma maneira sadia, como já vamos ver no decorrer da lição. Mas acabou o vinho. E, queridos, naquele tempo, tinha só duas coisas para beber. Era água ou vinho. Não tinha outro, não tinha refrigerante. Não tinha. Era água ou vinho. A bebida mais tomada na época de Jesus Cristo era água ou vinho. E acabou o vinho. E olha que interessante, o vinho na Bíblia, simbolicamente falando, de uma maneira figurada, vinho é sinônimo de alegria. No Antigo Testamento, lá em Salmo 104, no versículo 15, Salmo 104, 104, versículo 15, diz assim, que o vinho alegra o coração, e ele faz reluzir o rosto. O vinho alegra o coração e faz reluzir o rosto. Isso aí é uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica, claro, mas o vinho está associado com alegria. Lá em Eclesiastes também diz que nunca falte azeite sobre sua cabeça, e etc. Mas o vinho, simbolicamente falando, ele é um símbolo de alegria. No Antigo Testamento, pelo menos, está repleto de referências sobre isso, né? Mas olha só que interessante, essa festa de casamento de Caná de Galileia, nós sabemos que essa família que estava festejando o casamento dos filhos deles, as duas famílias se juntavam ou alugavam um lugar comum para fazer festa de casamento, como até hoje acontece, ou faziam na casa de alguém que tivesse mais espaço e convidava muita gente. A festa do tempo de casamento, o tempo de Jesus, durava até 7 dias. As populações que fossem um pouco mais pobres, com menos posses financeiras, faziam festa em 3 dias. Mas quem tinha um pouquinho mais de recursos fazia a festa em 7 dias. Bom, o que acontece? Essa família que estava ali festejando o casamento dos seus filhos, ele estava fazendo uma festa que agradava a Deus. Irmãos, tem festa que agrada a Deus? Tem sim. Deus não é contar a sua alegria, a sua felicidade, ao seu sorriso, a sua gargalhada. De modo nenhum. Deus quer que você tenha uma vida alegre, uma vida social, festiva, que você possa com a sua família e com seus amigos se alegrar de uma maneira sadia. E esta família que estava comemorando o casamento dos filhos, estava fazendo isso. Baseado em que você diz isso, irmão Nilson? Baseado no versículo 6. Vamos lá? João 2, 6. João capítulo 2, versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra, as talhas de pedra como se fossem barris, mas eram feitas de pedra, né? 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus.
E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes ou metretas, segundo a sua tradução. Vai estar escrito metreta, segundo a versão que você estiver utilizando da Bíblia, vai estar escrito almude. Cada metreta, cada almude, media mais ou menos 40 litros de capacidade. Na verdade, para ser mais exato, era 37,4 litros. Mas aproximadamente, de uma medida para outra, cabia cerca de 40 litros cada almude ou cada metreta. Mas aquela talha, ela cabia de 2 a 3 metretas, ou seja, ela cabia de 2 a 3 vezes os 40 litros. Então, cada metreta, cada talha, melhor dizendo, tinha capacidade aproximada de 100 litros. Cada talha cabia 100 litros. Quantas talhas eram? 6 talhas. 6 talhas. Então, tinha mais ou menos 600 litros de água. 600 litros de água que foi utilizado para fazer as purificações dos judeus. Que purificação que é essa? Segundo a lei cerimonial, os judeus se tornavam impuros quando tocavam em gentios, pessoas que não eram judeus da época, ou objetos comuns. Então, cada vez que ele fazia uma coisa uma coisa que fosse especial, por exemplo, ir no templo, ele tinha que se purificar. O judeu se lavava as mãos 7 vezes, lavava os antebraços, mais ou menos como os médicos hoje fazem a higienização de mãos antes de fazer um procedimento cirúrgico. E depois desse ritual é que eles faziam o sacrifício deles no templo. Eles também faziam isso quando, por exemplo, fosse participar de uma oferta na casa de Deus, ou uma ocasião especial, e que esse casamento era uma ocasião especial. Então aquela família que estava festejando o casamento dos filhos deles, eles tiveram muita preocupação que não tivesse dentro da festa de casamento ninguém impuro. Todo mundo purificado na festa de casamento dos meus filhos. A preocupação daquela família era legítima, ou seja, era a religiosidade deles entrando em ação, a religião deles estava sendo praticada. Eles não queriam ninguém impuro na festa de casamento dos filhos deles. Então era uma festa segundo o coração de Deus, uma festa que era sadia, tinha legítima alegria, uma festividade sadia, não tinha música mundanas, com certeza não tinha uso de substâncias que entorpecessem a mente lá, e essas coisas mais. Então o que acontece? Deus se agrada da sua felicidade. Deus se agrada que você possa ter aí alegria com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas apesar de todo esse cuidado religioso, apesar de todo esse cuidado em organizar a festa, tinha até um mestre de cerimônia da festa lá, né? Apesar de todo esse cuidado, aconteceu uma tragédia que com certeza roubou a alegria do casamento daqueles moços logo no começo. Faltou vinho. Ah, Maurício, vocês ficaram assim só porque faltou vinho? Para a nossa cultura, faltar alguma coisa pode ser que não seja motivo de constrangimento para você. Mas para os judeus, na época de Jesus, era. Faltar alguma coisa no meio de uma festa, era uma coisa humilhante, muito constrangedor. A família dos noivos ela tinha uma obrigação social de providenciar um banquete ao nível do padrão social exigido da época. Acabou o vinho, começou a vergonha e começou a tristeza, começou o constrangimento. Então, no meio daquele casamento, aqueles jovens já começaram a ter um clima ruim, logo no começo do casamento deles. Imagina a situação, tenta você se colocar no meio daquelas festas, os parentes dos noivos correndo um para o outro. Onde tem vinho? Você tem na sua fazenda? Quanto tempo demora para trazer o vinho para cá? Está muito longe, está muito perto? Como é que a gente faz? Tem dinheiro para comprar? Não tem? E aquele murmurinho, e um convidado falando com o outro, acabou o vinho, mas que festa xoxa, hein? Puxa vida, eu saí de tão longe para vir aqui festejar e nem vinho para tomar não tem. Então imagina que aquele foi um ambiente chato, um ambiente ruim naquele casamento. Mas Jesus, ele intervém na vida daquele casal. Jesus transforma a água em vinho e devolve a alegria ao casamento e devolve com abundância. Aleluia. Quantos litros de água cabiam naquelas talhas, queridos? 100 litros de água naquela talha.
Quantas talhas tinha? Tinha 6 talhas. São 600 litros de água. Jesus vai lá e transforma água em vinho. Então, concede de novo ao casamento 600 litros de vinho naquela festa de casamento. O que isso significa para mim, para você? Você perdeu a alegria do seu casamento. Você não tem mais a alegria de estar com a sua esposa, de estar com a sua família. Mas Jesus Cristo, o Senhor e Criador do universo, quer devolver a alegria para o seu casamento e quer devolver com abundância, sem miséria. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Nilson, o que eu tenho que fazer então para devolver a alegria ao meu casamento? Vai ler no versículo 2 agora junto comigo. No versículo 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. É o que você vai fazer agora. Você vai convidar Jesus Cristo para entrar no seu casamento e devolver a alegria que foi perdida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus transforma a tristeza em alegria. Aleluia! Glória a Deus! Chama Jesus para sua casa, chama Jesus para sua família, chama Jesus para o seu casamento. Ele vai devolver a alegria perdida, ele vai transformar a tristeza que está na sua casa em alegria. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Foi o que eu fiz, querido. Eu chamei Jesus para vir para o meu casamento. Chamei Jesus para participar da minha família. E é isso que ele está fazendo. Ele está devolvendo, transformando tristeza em alegria, devolvendo a alegria onde foi perdida. E é isso que ele faz no seu viver. Esse Senhor Jesus, o Deus vivo, ele faz isso no seu viver. Basta que você faça como a família desses noivos fizeram. Convide Jesus. Fala, Senhor Jesus, entra no meu casamento e transforma meu matrimônio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos uma segunda lição, queridos, tão importante quanto a primeira. Jesus quer transformar a sua vida. O interesse de Jesus é transformar a sua vida. Mais do que abençoar sua vida, Jesus quer transformar. Vou falar meio rasgado? Posso? Se o irmão me permite? Mais do que fazer um milagre de providência, de cura, de libertação ou de provisão, mais do que isso, Jesus quer fazer um milagre, um semeion de transformar a sua vida. A sua vida transformada vai glorificar o nome dele. Vai glorificar o nome dele. Veja só comigo. Me acompanha, por gentileza. No Evangelho de João, no capítulo 2, lá no versículo 9, diz assim: E logo o mestre Sala provou a água feita vinho. Observe isso, por gentileza. Água feita vinho. Existem duas palavras gregas que falam a respeito de transformação. A primeira palavra é metamorfose. Essa palavra metamorfoses é quando, por exemplo, uma largata vira uma borboleta. Ela era um animal e se torna outro. Mas tem outra palavra grega também utilizada com o mesmo significado de metamorfose. É a palavra ginomai. É tornar e ser feito. Tornar, ser feito. Ginomai no grego é usada, por exemplo, também lá em Mateus capítulo 4, versículo 3. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, quando fala a respeito de que pedra se torna em pão, está escrito assim, ginomai. Pedra se transformando em pão, ginomai. Irmãos, estou perdendo o sinal aqui da transmissão, me perdoe, tá? Então eu estava falando que pedra se tornando em pão é ginomai. Foi usado também em Mateus capítulo 4, versículo 3. Quando você entregar a sua vida para Jesus, você também vai ser transformado. Você vai ter, a vida sua vai ser transformada. Quando você entregar a sua vida para Jesus, você também vai ser transformado. Como isso vai acontecer?
Primeira transformação que Deus vai fazer na sua vida é mudar você de reino. Bom, Nilson, não entendi. Você vai entender. Deus quer que você mude de reino. Vamos lá para o versículo 11. Versículo 11. Versículo 11 diz assim: E Jesus principiou assim os seus sinais, semeion, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Sua glória. Essa palavra glória, em especial aqui no Evangelho de João, foi traduzida do grego doxa. E essa palavra doxa, ela é utilizada sempre na Bíblia, que ela é usada em referência a uma majestade real, a esplendor de um rei ou de um reinado. Então vamos lá. Manifestou a sua glória, ou seja, a aparência do seu reino, a aparência poderosa do seu reino. Então vamos lá. A água, de qual reino que ela é? A água é do reino mineral. Você perdeu isso na 4ª ou 5ª série. Mas o vinho, ele provém da onde? Da uva. E a uva, ela é de qual reino? É do reino vegetal. Correto? O milagre da água e vinho é um milagre de mudança de reino. Moniz, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso da seguinte maneira. Abre comigo sua Bíblia em Colossenses no capítulo 1, versículo 13. Colossenses no capítulo 1, versículo 13. Olha o que Deus diz. Deus nos tirou da potestade, reino, das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Olha só o que Deus fez na sua vida, você que está em Cristo. Olha o que Deus já fez na sua vida. Deus nos tirou da potestade e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando você tem um encontro poderoso com Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus transforma a sua vida dessa maneira. A primeira coisa que ele faz é tirar você do reino, reino das trevas, reino da ignorância, e leva você para o reino da luz. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Jesus quer transformar a sua vida. Amém. A segunda coisa que Jesus Cristo faz para transformar a sua vida, ele muda a sua natureza. Sua natureza. Vamos lá ver? Água e vinho são de naturezas diferentes. Por isso que as pessoas do mundo, eles falam que as pessoas que são diferentes uma para o outra, falam assim, é tão diferente quanto água e vinho. São diferentes. São diferentes, são situações diferentes. Vidas diferentes. Naturezas diferentes. Água tem uma natureza. Natureza mineral. Vinho tem outra natureza. Natureza vegetal. A uva espremida, que é o vinho, tem natureza vegetal. O milagre da transformação da água em vinho é um milagre de transformação de natureza. E é esse milagre que Jesus quer fazer na sua vida. É esse milagre que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na sua vida. Transformar a sua natureza. Mano, isso dá para explicar melhor? Dá. Eu gosto muito da Bíblia, eu amo a Bíblia porque ela é autoexplicativa. Se você lê um versículo e entender esse versículo, ele se explica por si próprio. Nem precisaria de Deus estar explicando para você. Mas vamos tentar fazer isso. Em Efésios capítulo 2. Abre comigo sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, versículos 2 e 3. Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3. Você encontrou? Efésios 2, 2 e 3? Vamos ler? Então vamos lá. Em que, em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Essa natureza que está falando aqui é a natureza adâmica que você recebeu de seu papai Adão, de sua mamãe Eva, dos seus antepassados, o primeiro casal que veio sobre a terra. Deus criou e colocou na terra.
Essa natureza é que Paulo fala, né? De que você, essa sua natureza, ela guerreia contra as coisas de Deus. Uma natureza caída. É essa natureza que Deus quer transformar. A natureza que você recebeu dos seus antepassados, né? Davi fala no Salmo que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me criou meu pai e minha mãe. É a natureza que faz com que uma criancinha, mesmo com 1 ano de idade, queira tomar à força os brincos da sua mamãe, que ela queira pegar à força os óculos do seu papai e bate no rosto do papai e da mamãe. Mesmo sem aprender a falar, ela começa a agredir. Natureza caída. Nós, seres humanos, viemos numa natureza caída. E é essa natureza que Jesus Cristo quer transformar. Como acontece então essa transformação de natureza? Como a água vai ser feita vinho? Com Jesus isso é possível. Aleluia. Com Jesus isso é possível. A transformação da natureza acontece lá como está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler? 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim. Você encontrou? Vamos ler. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas quem? As promessas, fiqueis participantes da natureza divina. Fiquei participantes da natureza divina. O que Deus quer fazer para você é transformar água em vinho mesmo. É transformar aquela sua natureza adâmica, caída, pecadora, inclinada ao pecado, desobediente, infiel, e transformar você numa nova pessoa, uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, ou seja, foi transformado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quem eu era já não sou mais, passo a ser uma nova criatura, sou transformado, como se fala, uma metamorfose que acontece na minha vida. Deus vai lá e escreve uma nova história, uma nova vida, muda meu coração. Aleluias. O que eu quero dizer com tudo isso é que os 2 grandes milagres que Jesus Cristo faz na sua vida ele transforma a tristeza que você está em alegria e ele transforma a sua vida. Basta você se entregar para ele. Amém? Você quer se entregar para Jesus? Você nunca teve um encontro com Jesus? Você que nunca teve um encontro com Jesus e gostaria de se entregar para ele, eu gostaria de te ajudar. Eu vou fazer uma oração pausadamente, e você vai repetindo onde você estiver. Você repete em silêncio ou em voz alta, melhor que seja em voz alta, e assim você vai estar entregando a sua vida para Jesus. Se você quiser fazer isso, feche seus olhos, inclina sua cabeça, escute a oração que eu vou fazer. Se você vai concordando, você vai repetindo. Amém? Vamos lá? Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida para ti, aos teus cuidados. Senhor Jesus, nesta manhã, eu te convido, entra no meu coração, faz as mudanças necessárias, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida eterna. Senhor Jesus, eu renuncio agora a todas as obras das trevas que fiz, que cometi ou que me envolvi.
Peço que o Senhor me ajude a ser a pessoa que tu queres que eu seja. Para isso, transforma minha vida. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você fez essa oração sincera, com o coração voltado a buscar Deus, Jesus começou já a operar no seu coração desde esse exato momento. Amém. Amados, muito obrigado pela participação de todos. Convido você a participar da próxima Escola Bíblica Dominical, que, querendo Deus, acontecerá no próximo domingo às 9h30 da manhã. Amém. Um grande abraço do irmão Nilson. A paz do Senhor Jesus a toda a Irmandade Avivalista. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.